Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast 90 e hoje comigo tenho o João Figueiredo e o Simão Rochinol para falar sobre a jornada 21 do nosso campeonato português, começando desde já pelo Benfica. Já sabem como funciona, aqui a gente aborda sempre os jogos por ordem cronológica, por isso vamos já à vitória do Benfica por 2-1 sobre o Alverca e depois mais a seguir iremos ao clássico. Benfica que apresentou duas novidades no 11, a titularidade do Rafa e do Sidney Cabral, como lateral direito, atenção. Isto também depois do Mourinho ter dito há umas semanas que o Sidney para jogar a lateral ainda lhe faltavam algumas coisas. Palavras de José Mourinho. E a verdade é que realmente vimos um Sidney a ter bastantes dificuldades a nível defensivo. Convenhamos também que o adversário, o teste foi duro, apanhar um jogador como o Chiquinho, como um extremo adversário, um dos extremos talvez com maior qualidade da nossa zona média do campeonato. Simão, o que é que achaste deste jogo? Olha, foi um Benfica muito na linha do que tem sido nos últimos jogos. Uma equipa com capacidade de chegar ao último terço, que cria muitas situações para finalizar. Aliás, este jogo mostra isso. O Benfica fez 29 remates neste jogo. Cria muito volume do ponto de vista ofensivo. No entanto, em termos de criação de oportunidades claras, foram poucas. Aliás, o Benfica marcou apenas dois golos. Falaste aí nas mudanças que o Mourinho fez em relação ao último jogo. Começa já pelo Sydney. Fez aquilo que nos tem habituado, muito bom do ponto de vista ofensivo, a envolver-se bem no ataque, não tão forte do ponto de vista de decisão com a bola, por exemplo, em comparação com o habitual titular que costuma ser o Dedic. E outra novidade que foi o Rafa, que lá está um jogador diferente de Sudakov naquele espaço entre linhas, um jogador mais de velocidade, mais de rajo, do que propriamente o internacional ucraniano. Creio que a segunda parte foi melhor que a primeira, pelo menos em termos de chegar à baliza adversária, chegou melhor na segunda parte, também por um motivo em particular. Também teve a ver com a primeira substituição que o Mourinho fez no jogo. Tira o Sidney, coloca o Orsnes como lateral e coloca o Sudakov como médio centro, como um 8 ao lado do Leandro Barreiro. E aqui o Benfica melhorou consideravelmente. Nós já temos falado aqui de como o Sudakov, jogando um pouco mais recuado contra equipas menos fortes, por assim dizer, o Benfica ganha muita clarividência na forma como sai a jogar e como liga ao jogo, visto de frente, com mais espaço para colocar a bola, seja no Shell Group, seja no Rafa, seja no próprio Prestiano. E o Benfica melhorou muito com isso. Quem foi titular? Também mencionar o Sheldrup. Creio que, a meu ver, foi o melhor jogador do Benfica neste jogo. Cada vez melhor na decisão, sempre muito ligado ao jogo, a vir da esquerda para dentro, a dar muitas soluções ao Benfica. Para este ano, do lado contrário, menos interventivo no jogo, mas a meu ver também esteve bem. Mais uma vez, quem resolveu foi o Anísio Cabral. Entra no jogo, dá o primeiro toque na bola e é golo. É uma coisa difícil de explicar. Uma vez já é um milagre, por assim dizer, duas vezes. Não há qualquer descrição para isto. E o Benfica chega à vantagem numa altura em que já estava a carregar na baliza adversária. Para terminar de falar do Benfica, acho que o Mourinho mexeu um pouco tarde. Acho que o Sudakov entrou aos 73 minutos, mas acho que podia ter entrado muito mais cedo. E mais uma vez, a seguir ao gol da vantagem, o Mourinho fecha a equipa com a entrada do António Silva e do Enzo, e a partir daí o Benfica conseguiu controlar o jogo e levar 3 pontos justíssimos. João, o que é que achaste desta partida? E já agora lanço também a pergunta se achas que o Banjaki é mais lateral do que o Sidney. Parece que estamos a ter interrupções aí no vosso lado, mas pronto, faz parte. Aqui é os gatos. Olha, Não posso fazer nada, eles fazem. continuando, eu acho que o Banjaki está mais habituado a jogar a lateral. Eu considero o Cini mais ala no sistema a 5.
mas considerando aqui os destaques da partida, eu destaco o Rafa que foi titular no regresso ao Benfica pela primeira vez. É um jogador que dá coisas diferentes do Sudakov, dá mais remate espontâneo, o que o Sudakov não traz tanto, mas o Sudakov, por outro lado, dá mais controle de bola, consegues ver se calhar o jogo melhor de frente. O Rafa, tecnicamente, nunca foi aquele jogador inacreditável, mas até sabe fazer jogadas incríveis, como fez com o Sheldrup ao longo da partida. Mas é um jogador que ainda está sem ritmo e pronto, precisa de ganhar minutos para poder regressar ao nível Rafa que nós tão bem conhecemos. Quando o Sheldrup, como o Rochinol disse, também foi o melhor jogador da partida, na minha opinião. Até destaco o Sheldrup nesta partida, porque, na minha opinião, foi o melhor em campo. E, acima de tudo, foi o melhor jogo que eu vi do Sheldrup esta temporada, na minha opinião. Fez um grande jogo contra o Real Madrid, marcou 2 gols. Não é todos os dias com o extremo do Benfica ou qualquer outro clube, seja do Manchester City, Manchester United, marca 2 gols ao Real Madrid, mas na minha opinião ontem fez o jogo mais completo, cada vez melhor na decisão, como disse o Rochinol, que era algo que ele trazia já. Ele sempre foi muito bom a decidir. Falta-lhe aquela agilidade de extremo e para cima. Ele neste jogo fez isso, apesar de não ter sido o golo validado do Pavlidis. Eu destaco outro jogador aqui no jogo, o Prestiani. O Prestiani atacou muito bem o lado esquerdo da defesa do Alverca. Penso que é o Mafio, que é um central muito rápido, tem características muito possantes, mas tem algumas dificuldades, quer na colocação dos apoios e no transporte de bola. É um jogador que arrisca muito e isso traz algumas consequências negativas. Depois, o Alverca, que tem aqui um meio campo muito pouco equilibrado defensivamente, desde a saída de Amorim, e traz um meio campo com o Vasco Moreira, que foi contratado a uma equipa da segunda Liga, e o Lincoln, que jogava na meia ala direita no início da temporada. E o Benfica devia ter apostado noutra dupla de meio campo, apesar do Barreiro e o Auschwitz tem corrido muito bem ao longo destes últimos jogos, mas é um meio campo que daria perfeitamente com o Sudakov ao Barreiro, Sudakov e Auschwitz, que seria o meu meio campo, se eu tivesse escolher neste jogo, era Sudakov e Auschwitz. Por isso, acho que o José Mourinho pecou por aí, porque daria perfeitamente, até porque o Rochinol disse há bocado, para o Sudakov ver o jogo de frente. E foi uma diferença absurda assim que ele entrou para 8. Ele já na Ucrânia jogava a 8. Não percebo porque o Mourinho não aposta nisso. Mas pronto, lançando uma pergunta agora a vocês. O Pavlidis tem falhado muitos golos. Não seria a altura para dar uma oportunidade ao Anísio Cabral, que tem decidido vários jogos, jogar contra um Tondela de uma vida a titular no jogo da Liga Portuguesa, para meio que defender o jogador? O Pavlidis anda com níveis de confiança muito baixos. Essa pergunta. Eu acho que o Pavlidis, sobretudo, tem acusado algum desgaste nos últimos jogos. Isso nota-se, tem estado menos clarividente nas finalizações, menos clarividente na participação no jogo ofensivo do Benfica. Agora, há aqui um problema. Quer o Anísio, quer o Ivanovic, são jogadores diferentes do Pavlidis e, evidentemente, oferecem coisas diferentes ao jogo. E o Benfica perde aquilo que faz a diferença ali na posição 9, naquilo que o Mourinho pede àquele que tem sido o principal avançado do Benfica nesta temporada. É um jogador que, para além da finalização, também consiga baixar, ligar o jogo, e quem está disponível não dá isso. E colocando um jogador diferente, vais ter, obviamente, características diferentes a fazer aquela posição. Mas sim, parece-me que o Pavlidis precisaria eventualmente de sentar. O Anísio, apesar de estar do pouco tempo que esteve em campo, ter dado muito boas indicações, como nós já temos vindo aqui a falar, não sei se já está preparado para ter tantos minutos no contexto de equipa principal. Acho que também pode cair aqui um bocado a pressão em cima dele, não nos podemos esquecer que é um miúdo que ainda nem 18 anos tem. Também temos que saber gerir aqui as expectativas dos jovens jogadores. A semana passada jogou o Banjaki, mas numa posição de lateral direito, mais discreto do que aquilo que deve ser o ponta de lança, e o Anísio marcou. Já temos toda uma expectativa sobre um jovem jogador. Se não marcar, já poderá ser visto como
um flop. Eu quero acreditar que não seria visto como isso, mas nós sabemos como é que funciona muito o futebol em Portugal. Vive-se da euforia à depressão no ápice. Ivanovic, lembro-me do Ivanovic, por exemplo, contra o Nápoles, que o Benfica até venceu na Champions e fez uma ótima exibição. Mas desde aí não tem tido minutos. Exato. Por acaso li há uns dias, ele fez esse jogo, fez os 90 minutos, ou fez muito perto disso, e desde aí jogou 60. Exato. Aliás, acho que ele jogou contra o Farense, creio que o Farense na Taça de Portugal, não sei precisar. Mas desde esse jogo ele fez 60 minutos. Nos outros jogos todos. E isto passa uma mensagem muito negativa ao avançado que chegou esta temporada ao Benfica. Sim, mas eu acho que, por exemplo, o Anísio podia perfeitamente funcionar contra um Alverca a titular, porque é um jogador que, além do último toque, o Pavlidis não tem tanta facilidade, dá sempre um toque a mais. É um jogador tecnicamente forte, mas na hora de decidir, dá sempre um toque a mais. E o Anísio não, é espontâneo a rematar e, além disso, joga muito bem de costas. É um jogador muito forte fisicamente, vai ao Sim, choque. isso contra blocos baixos até pode beneficiar a equipa. Não haver uma dinâmica de dois avançados, o Pavlidis e o Anísio Cabral, acho que poderia funcionar também. Mas como eu costumo dizer, acho que o avançado do Benfica é dos cargos mais difíceis do país. Tens de ter gol, tens de ter muito gol, não é? E ter um rendimento quase constante, mas tu olhas para o Pavlidis, já veio de uma época anterior muito desgastante em termos de minutos. Esta época ainda nem estamos a meio de fevereiro. Eu acredito que se não está nos 3.000 minutos de utilização, já estará muito perto disso. muito desgastado. E fisicamente isso tem que se refletir. Exato. Reflete-se fisicamente e refletindo-se fisicamente também se vai refletir no rendimento do jogador. Não há milagres. Não há milagres em relação a isto. Os jogadores não conseguem estar top a temporada toda. Era bom para os treinadores e para os clubes se desse, mas tem que se encontrar outras soluções. O Benfica tem um calendário mais leve até ao final da temporada, pelo menos para já, mas sim, acho que poderiam, quer o Anísio, quer o Ivanovic, poderiam ser opções mais vezes e mais tempo. Eu concordo também. O Pavlidis tem sido titular em todos os jogos, tem jogado quase os jogos todos do início ao fim. E neste jogo com o Alverca, mais uma vez o Benfica falhou na competência da finalização. E talvez o Anísio, a ser titular do Benfica, trouxesse uma maior imprevisibilidade ao jogo do Benfica, porque às vezes os adversários, quando estão a preparar os jogos contra o Benfica, já sabem, é o Pavlidis que vai ser titular. Se de repente aparecer ali um Anísio, pode causar algumas dificuldades e algumas surpresas. Sim, tens mais opções. Eu queria só mencionar uma coisa. Nós estamos aqui a falar da questão do 9, do desgaste do Pavlidis, mas o Benfica tem tido pouco golo, ou pouca gente com capacidade de fazer golo com naturalidade. Agora temos visto o Benfica com o Sheldrup, que marcou o Real Madrid, como mencionaram, marcou agora contra o Alverca. O próprio Mourinho já referiu isso. Com uma equipa com Exatamente, por exemplo, o Prestiani não tem tido assim tanto golo. O Sudakov também não. O Rafa está a entrar agora na equipa. É golo. Faltam jogadores com golo. Exatamente. Porque num dia em que o Pavlidis não consegue resolver, tem que haver outros jogadores com capacidade de chegar à frente. E isso não tem O Sudakov acontecido. traz muito ao jogo do Benfica, mas neste momento penso que tem apenas 4 golos. É muito pouco. O Rafa é um jogador Exato. mais imprevisível. Não só, é mais espontâneo no remate. O Sudakov às vezes inventa ali um bocadinho em sítios que não devia inventar. O Prestiani é um dos jogadores que tecnicamente é dos mais fortes do plantel do Benfica. Consegue passar 1-2, mas depois decide sempre mal. Temos aquela jogada que era só jogar para o Rafa, se não me engano, e o Rafa estaria isolado, mas ele decide mal mais uma vez. O Prestiani ainda tem muito. Eu sinto muito que o Prestiani, quando as coisas correm bem, está empolgado, consegue. As coisas correm bem, sai bem, está tudo. O jogador sente-se confiante, mas quando as coisas não estão a sair bem, já começa a forçar, muitas vezes de forma inconsequente. Nós estamos a falar de um miúdo ainda. E a Argentina, E isto faz parte, exatamente, e os argentinos costumam ser muito, muito efusivos na sua abordagem ao jogo. Uma boa vitória do Benfica com muita produção ofensiva, mas pouca eficácia.
Sim, há coisas boas a ser feitas, mas há coisas boas a ser feitas, mas também há coisas que se podem aprimorar e que temos falado aqui ao longo destes últimos minutos e parece-me um Benfica em crescimento. Sim, também acho. Sobre o clássico, podemos dizer que foi um jogo pouco rico em termos de espetáculo, com duas equipas com muito receio da derrota e a arriscarem muito pouco no seu jogo ofensivo. Claramente com o adversário muito bem estudado, ambas, e aí há que dar mérito aos treinadores, mas na minha visão eu acho que se pedia mais ao Rui Borges, porque o Sporting era uma equipa que necessitava mais dos 3 pontos do que o Porto, e vimos um Sporting a arriscar muito pouco e também a encostar o trincão no lado esquerdo, e isso é algo que retira-lhe a criatividade que ele tanto dá ao jogo do Sporting, e vimos um Sporting pouco solto. Fica aqui um pouco da minha visão. Rochinol, o que achaste deste clássico paupérrimo? Olha, como falaste bem, foi um jogo mal jogado. Um jogo onde os treinadores entraram muito, como falaste bem, mais uma vez, com mais receio de perder do que de ganhar. Sobretudo até da parte do Sporting, na minha opinião, que era quem deveria tentar fazer mais para vencer o jogo. Uma batalha muito do ponto de vista físico, mais dos duelos, do que propriamente da criatividade, das balizas, praticamente não se viu balizas no jogo até ao gol do Porto. É uma coisa que eu acho fascinante. Num jogo, ou num dos jogos que deve ser de promoção ao nosso campeonato, viu-se muito pouco futebol e muito jogo físico, quase 30 faltas assinaladas, poucos remates de parte a parte. Aliás, se formos a ver os golos esperados, o Porto teve apenas 0,77 e o Sporting 1,29. Se tivermos em conta que um penalti equivale a 0,7, o Sporting teve meio golo de golos esperados. E isto diz muito do que é que foi a falta de assertividade das equipas no aspecto ofensivo. Passando agora à análise de cada equipa. Eu começo aqui pelo Rui Borges. Eu acho que o Rui Borges abordou mal este jogo. Para começar, acho que o Pote está a vir de lesão, não está ainda com um ritmo competitivo elevado e passou completamente ao lado do jogo, na minha opinião. E ter o Pote mais por dentro e o Trincão na esquerda, perdeste ali 2 unidades. Porque nem um nem outro estavam a render. E depois, mencionar também a demora que o treinador português teve a mexer no jogo. Luís Guilherme só entra aos 80 minutos. Entra depois do Sporting estar a perder. Curioso. Porquê? Não sei qual é que foi a abordagem ou qual é que era a abordagem do Rui Borges para os minutos finais, mas mexer aos 80 minutos faz sentido mexer, eu acho que compreende-se perfeitamente esta Foi em substituição. reação. Foi em reação. Exato. E o Faé, que entrou para o lugar do Pedro Gonçalves, aos 85. Desculpem, a minha gata está aqui a reclamar, não sei bem do que. Vamos tentar ignorar. Mas pronto, Rui Borges muito pouco proativo no jogo. E o Farioli, muito conservador também. É certo que tem as lesões do Samu e do Kivior, que o obrigam a mexer na equipa mais cedo do que provavelmente gostaria, mas acho que o Porto melhora um pouco com a entrada do Fofana e do Mora. O choque. Parece-me evidente. A equipa melhorou, não melhorou muito, mas melhorou consideravelmente. O Farioli percebeu que estava ali a perder a batalha no meio campo e traz outros jogadores mais frescos. Tanto que chega logo ao golo, logo a seguir. Exatamente. Que é uma jogada de insistência até da equipa portista e com o Rodrigo Mora em evidência no lance. E a finalização final do Fofana também é bastante Muito boa. mal o Fresneda na abordagem ao lance. Exatamente. É certo que o Rui Silva também não aborda ali muito bem o lance, ali um bocado aos trambolhões, mas o Porto chega ao gol. Depois, no final do jogo, o Soares consegue marcar. É certo, dando penalidade. E estávamos a falar há pouco do desgaste do Pavlidis. Ela também não gostou do clássico. Também não, é verdade. Estávamos a falar há pouco do desgaste do Pavlidis, mas o Soares já vai em 11 jogos consecutivos a jogar todos os minutos.
E isto também nota-se muito. É certo que o Ioannidis está de fora, mas o Sporting não está a ter capacidade de ter aqui outra solução para poder repousar o jogador que tem sido um autêntico abono de família O Soares na esteve muito equipa mal. leonina. Sim, também foi um jogo muito difícil para ele também. A bola também escolhe pouco. Centrais muito fortes os do Porto. Eu acho que este foi um jogo que foi muito em contra às características do Porto, tal como o Rochinol disse, um jogo muito de duelos, e ambos sabemos que isso é um pouco a gênese do Porto, é aquela mítica raça que é tão falada. E acabou por ser também um jogo sem balizas, como o Rochinol disse bem. João, Sim. o que é que achaste? Epá, eu achei que foi um duelo, pronto, como vocês disseram, de duelos. Até parecia que o Fofana não jogava desde sempre no Porto, como o Tiago Silva disse na flash interview. Um jogador que chega ao Porto e 10 dias depois já está a jogar desta forma. Ele já era conhecido da Liga 1, até se falou há uns tempos, há 2 anos, cerca de 2 anos, quando ele foi, penso, para a Arábia Saudita, que o PSG tinha interesse nele, por isso destaca-se logo a qualidade do médio. Mas falar aqui um bocadinho daquilo que foi o jogo do Porto. Como vocês disseram, e eu concordo e subscrevo, o Rui Borges esteve muito mal a abordar este jogo. Apesar de eu achar que o Sporting, se perdesse aqui, estaria fora do título, que o empate está claramente dentro do título. Por isso o Rui Borges tinha que ser inteligente, tinha que ser pragmático. O que é que o Sporting tentou fazer no início do jogo? O Porto a ter mais bola e o Sporting a sair muito no que era o contra-ataque. Com o Géni ali a desequilibrar muito no início do jogo Martim Fernandes, mas ao longo do jogo Martim Fernandes foi percebendo como é que o Géni estava a funcionar. Até acho que o Farioli colocou ali o Martim, porque o Géni também ataca muitas zonas centrais e assim tinha os apoios bem colocados. Mas o Géni é um jogador muito irreverente e desde a canto está num nível absurdo. Mas depois também destaca aqui a colocação do Trincão à esquerda. Acho que é um desperdício colocar o Trincão à esquerda. Se fosse no meio ou na direita, ainda acho que ele safa-se nos dois muito bem. Agora na esquerda, claramente que não ia render. Então o Pote, nos duelos, vindo de lesão, ali no meio campo, claramente que também não ia dar certo. Depois vimos, ao longo dos minutos, quando o Tricão passou para a direita, já no fim do jogo, é uma diferença absurda no que é o rendimento do extremo português. Mas depois também destaca aqui o Farioli. O Farioli foi extremamente inteligente. Discordo de vocês os dois. Foi um treinador conservador. Fala-se que ele quer muito às vezes a bola e tenta guardar demasiado a bola quando está a ganhar 1-0. Se formos a ver os resultados do Porto ao longo da época, 2-1, 1-0. E não quer são resultados exuberantes. O que diz muito do que é o Porto. Solidez e não tanto espetacular. Não é um Porto espetacular, mas é um Porto sólido. Este Porto foi a definição de ontem. E o Fariol acho que esteve bem no jogo. Talvez colocou o Rodrigo Mora demasiado tarde, a meu ver. O Sporting é que tinha que ir para cima do Porto. O Sporting é que tinha que ir buscar. Eu ligo muito este jogo ao jogo do Benfica-Porto. Foi um jogo, acho que ainda mais chato, a meu ver. E o Benfica tentou manter as distâncias. Podia ficar a 7 pontos ou 4. E o Mourinho, na altura, até ficou meio que contente na conferência de imprensa. Se bem se lembram disso. Este Porto é muito sólido, digamos, macabro até. E isso acho que o Farioli esteve bem no jogo, não há muito a dizer. É um clássico chato para o adepto, mas para treinadores que estejam a analisar o jogo, acho que foi um jogo muito interessante e com muito... Dar também uma nota menos para uma primeira parte com muitas paragens, quase pausas técnicas, como por exemplo o Diogo Costa a atirar-se ao chão, jogo. que quebraram claramente o ritmo da partida e prejudicaram os adeptos como nós somos. Também nota menos para o episódio do ar-condicionado e das camisolas do Atlético Madrid, que são completamente dispensáveis. Eu queria só mencionar uma coisa por causa da gestão do jogo do Farioli. Eu começo a não compreender a constante aposta no Borja Sainz, porque acho que o Borja Sainz já caiu muito rendimento há uns jogos para cá. É certo que não há o William Gomes, mas, por exemplo, não achava descabido ter uma hora a jogar a partir da faixa esquerda. É certo que não lhe beneficia tanto das suas características, acho que isso é evidente, acho que é um jogador mais de corredor central,
mas aqui e ali poderia aparecer como titular nessa posição, mesmo não havendo o William Gomes. E também achei estranho no jogo, apesar de não. Isto passou um bocado ao lado, mas o Pablo Rosário não ter sido a opção, que é um jogador muito da confiança do Farioli neste tipo de jogos, E ali até na de posição choque. 6, exatamente. Achei interessante o treinador italiano não ter voltado a apostar neste jogador. Agora, vendo as consequências deste resultado, no fundo muda tanta coisa e fica tudo na mesma. Exato. É como se pode resumir este jogo. Mas eu acho que quer Porto, quer Sporting, em termos exibicionais, em termos de resultados, estão ali pelos arames. Sporting muito, como já falei, muito dependente do Luís Soares e da sua veia goleadora, e o Porto muito dependente da sua capacidade de controle dos jogos. Porque ofensivamente o Porto já começa a cair, ficar muito previsível, e vamos ver o que é que poderá sair daqui para a frente. Mas factualmente o Porto perdeu em 2 jogos o que não tinha perdido em 20. Sim. Perdeu 5 pontos nos últimos 2 jogos e nos outros anteriores só tinha perdido 2. Sim. Portanto, isto também é uma mensagem de que este Porto não é imbatível, nem só o nacional. Longe disso. Longe disso. Mas acho que continua a ser a equipa mais sólida do campeonato, a meu ver. Sim, sim, sem dúvida. Mas se o Porto que sofre um gol cedo na partida, é uma equipa das 3 grandes que eu acho que tem mais dificuldades, quer no ataque, quer no ataque posicional, a meu Sim, ver. isso viu-se a semana passada com o O Casa Casa Pia. Pia. Sim. Lançava-vos agora também uma questão: se acham que o Francisco Moura tem nível para jogar a titular no Porto. Pelos 8 minutos, cerca de 10 minutos que ele jogou, não. Deu 2 toques de bola errados. Fez um penalti completamente absurdo, sendo adepto de bancada, se fosse comigo nunca mais jogava, pelo menos nesta temporada. Mas como eu não sou treinador, claro que ele vai continuar a jogar. Acho que é um bom lateral, não é nada de extraordinário. Por exemplo, como o Rochinol disse há bocado, acho que daria muito bem com o Rodrigo Mora, ele atacar a profundidade e o Rodrigo Mora mais por dentro, acho que poderia resultar. O Borja Sainz vai muito para zonas interiores, puxa sempre a bola muito para dentro. Quase que E o joga só Rodrigo com o Mora, pé. exatamente, acho que poderia resultar bem com o Rodrigo Mora ali por bolas, meio que triângulo no FIFA. Acho que poderia resultar muito bem. Mas pronto, acho que o Francisco Moura não é jogador de Porto, mas é um bom suplente para o Futebol Clube do Porto. E acho que falta claramente um lateral esquerdo aos Dragões. Eu acho que também é uma questão de percepção em relação ao que é o plantel do Porto atualmente. Antes, quando o Francisco Moura chegou ao clube, era provavelmente o melhor lateral esquerdo do clube. Isto, quando chegou, era visto como um dos melhores laterais a jogar em Portugal, quando estava no Famalicão e passou para o Porto. Só que hoje o Porto tem jogadores de maior valia para os corredores laterais. Quer o Alberto, eu sei que o Alberto só joga como lateral direito, mas é outra loiça, digamos assim. O próprio Martim Fernandes parece-me um jogador melhor na posição de lateral esquerdo que o Moura no dia de hoje. O Kivior, se jogar como lateral esquerdo, também é melhor que o Moura. Eu continuo a achar que o Moura é um bom jogador, talvez melhor se jogar numa defesa a 3, fazer o corredor esquerdo todo. Portanto, se é um jogador para ser titular no Porto hoje, diria que não. Se é um jogador que pode fazer parte da rotação do plantel, diria que sim. Em muitos jogos pode ser opção no Porto. Aliás, acho que há laterais piores nos grandes em Portugal que o próprio Moura. Por Diria exemplo, quem? eu. Em Dal ou relação ao Moura? Moura, Sim. Dal. neste momento o Dal. Porque o Dal, ao contrário de muitos laterais em Portugal, ataca melhor, defende melhor do que ataca. Uhum. É. Apesar de num grande pedires muitas vezes maior pendor ofensivo, acho que o Dal dá mais garantias até do ponto de vista defensivo do que ofensivo. Mas tem sido um jogador cada vez mais em crescendo e pequeno parênteses em relação a este tema. Eu diria que o Dal tem crescido muito com o Mourinho. Uhum. E nota-se muito que o Mourinho gosta do Dal e daquilo que ele tem evoluído ao longo da temporada com ele.
Ele joga sempre. Concordo. Joga sempre. Sim. E não é por não haver opções, porque, por exemplo, o Sidney poderia jogar ali na esquerda também. Ou até o próprio José Neto. Poderia ser aposta. Se o Banjaki está a ser, o José Neto também podia ser aposta. Eu acho que o Mas Benfica precisa de outro tipo de lateral nos jogos do campeonato. Mas para a Champions é um lateral muito seguro. Muito seguro. Acho que o Dado é um lateral de consumo interno. É bom. Lá fora também dá garantias. Não é um lateral de topo. Acho que o Benfica já teve laterais muito melhores. Siqueira, Grimaldo. Carreto. Exatamente. Acho que já teve laterais muito melhores. Mas também não é um mau jogador. Não, longe disso. Longe disso. Dá garantias. É um jogador. Ainda está em evolução. Tem apenas 20 anos. Exatamente. É um jogador jovem, muito, muito jovem. E pronto, fugimos aqui um bocadinho ao tema Porto e ao tema Moura, mas também para enquadrar que não estamos perante um péssimo jogador. Sobre o clássico, acho que estamos, da minha parte, acho que estamos conversados. Eu acho que ganha o Benfica com o clássico, a meu ver. Acho que era o melhor resultado. Sim, o Benfica ganharia sempre, de qualquer maneira. O Benfica nesta jornada ganharia sempre, mas acho que perdeu um pouco essa recuperação, desculpem, em nova invasão. Ganharia sempre se não tivesse empatado na semana anterior com o Tondela. E não tivesse empatado com o Casa Pia, não tivesse empatado Exatamente. com o Ave, estaria em primeiro lugar. Podíamos sempre ir por aí, na questão dos Se. Exato. Mas acho que tem que ser visto até pelo recente dos acontecimentos, não é? Ou pelo encadeamento das coisas. Se o Benfica tivesse ganho ao Tondela, era mais Ganhava 2 o pontos Três que tinha. Rodas, era um caminhão, é muito isso. Exatamente. Mas há muito campeonato. Acho que fica em aberto, não é mesmo? Acho que vai ser uma luta a dois, sendo Sim, sincero. para Acho que o já. Benfica tem que se preocupar mais com os seus jogos, porque realmente produz muito, mas falha muito. O Benfica corre por fora, mas como nós temos falado aqui hoje, de hoje para amanhã o Porto pode a defesa cair de rendimento e Já jogou deixar contra o de aparecer os Sporting, resultados. não acredito muito. Vamos ver, o tempo dirá. O tempo dirá, como eu gosto muito de dizer, as contas fazem-se no fim. Isso é verdade. Eu acho que o Benfica está afastado do título já. O Sim, Benfica acho sim. que tem de se focar é na luta pelo segundo lugar. E isso está claramente ao alcance, 3 pontos. Sim. Claramente. Pode ganhar no confronto direto ao Sporting. Sim. Neste momento está empatado. Exatamente. E chegamos assim ao fim de mais um episódio. Este ligeiramente mais inclusivo, com uns gatos à mistura e umas risadas. É verdade. Espero que tenham gostado. Malta, despedida. Bem, agradecer à malta que está desse lado. Estão a ver isto de manhã, estão a ver isto à noite. Deixem um likezinho. É muito importante para este projeto continuar a evoluir. Nós estamos aqui para apresentar-vos várias opiniões. Concordem, não concordem. Deixem nos comentários a vossa opinião. E vamos continuar a trazer muito conteúdo. E esperem pelos próximos tempos, que vêm muitas novidades. Deixem lá o likezinho, porque é muito importante. Partilhem aqui o canal. E vamos lá. Continuar a crescer. Obrigado, malta, pelo apoio nos últimos tempos. E é assim, Faço minhas as palavras do João e agradeço mais uma vez o convite e poder estar aqui a falar de futebol com vocês e com quem nos ouve a partir de casa. É um gosto. vemo-nos na próxima.